Bom dia, pessoal, tudo jóia? Meu nome é Hugo, sou aluno de mestrado do Matheus na Ecologia e Evolução lá da UFG, no programa de Ecologia e Evolução da UFG. E como o Matheus me apresentou semana passada, né, eu estou ministrando essa disciplina junto com ele, de Ecologia de Populações. E ele teve um problema hoje que impossibilitou ele de ministrar essa aula para vocês. Então ele pediu para eu ministrar essa aula no lugar dele, porém, todavia, entretanto, aconteceu um problema comigo de última hora, que eu descobri que uma disciplina que eu comecei a fazer nessa semana da pós, do mestrado, ela se sobrepôs em horários com essa disciplina aqui. Então a gente conversou, eu e o Matheus, e a gente chegou numa conclusão, um consenso de eu gravar essa aula para vocês e vocês entregarem o exercício que eu vou passar para vocês fazerem no final da aula, tá bom? Aí vocês mandam esse exercício para o Matheus, como ele já falou para vocês mandarem o outro exercício da semana passada, né? Daquela mesma forma. Bom, então, essa aula vai se consistir em planilhas, tá bom? Eu vou ensinar mais algumas coisas sobre planilhas a vocês. Como vocês podem ver, a planilha já está aberta aqui, eu até tava mexendo nela. E então eu vou ensinar umas coisas mais básicas que vão ajudar vocês, não só na ecologia, mas em qualquer coisa que vocês trabalhem na vida de vocês. Porque Excel é usado em todos os lugares do mundo, para qualquer coisa, para qualquer empresa, para qualquer funcionalidade que você faça na vida hoje em dia, né? Porque o Excel te permite organizar os dados e sintetizar esses dados em coisas que você deseja, né? Como resultados de análise, etc, etc, etc. E essa aula, então, ela vai consistir em 5 etapas, tá bom? E eu vou falar primeiramente sobre funções, como vocês vão fazer as funções no Excel de modo geral. Então eu vou ensinar algumas coisas específicas dessas funções, como utilizar os parênteses para criar essas funções, né? E conseguir então criar funções mais complexas, que é o que vocês vão utilizar na vida de vocês, em qualquer trabalho científico, em qualquer área, na verdade, né? Então eu vou ensinar vocês um pouco sobre gráficos, tá bom? Utilizando os resultados dessas funções e também os resultados, qualquer número que a gente coloque ali, né? Eu vou tentar exemplificar. Então eu vou ensinar para vocês como copiar e colar essas funções, algo parecido com o que a gente fez na semana passada, tá bom? E por fim eu vou pedir o exercício para vocês, tá bom? Então 5 passinhos para a gente concluir essa aula. Vamos lá, então. Tá. Como que a gente vai criar as funções no Excel, então? Na verdade é muito simples de se fazer isso. Primeiramente aqui, eu abri o Excel do Google, tá bom? Do Google Drive, que eu criei especialmente para essa aula. E assim como na aula passada, eu vou ensinar vocês como fazer aqui dentro, né? Qualquer dúvida aí a respeito do Excel do Windows mesmo, vocês podem me perguntar lá no grupo do WhatsApp. Aí eu tento ajudar vocês quando eu puder, assim, quando tiver tempo. Beleza? E então, vamos lá. Bom, então, como que eu vou criar uma função no Excel? É muito fácil, na verdade. Deixa eu só dar um zoom aqui. Como é que eu dou um zoom aqui? É pior que aqui tá difícil de dar um zoom. Mas tudo bem, eu acho que dá pra ver. Vamos lá. Então, como que eu vou criar uma função no Excel? Como eu disse, é muito simples. O que vocês precisam fazer? Vocês precisam clicar em uma dada célula que vocês querem,
tá bom? Aí, quando vocês clicam nessa célula, vocês digitam o sinal de igual. E a partir do momento que vocês colocam o sinal de igual, tudo aquilo que está posteriormente ao igual vai ser um item da função, certo? Então, então, qualquer coisa que eu digite após o igual será um item de uma função. Por que isso? Obviamente, isso é a lógica que o Excel utiliza, tá bom? Mas basicamente é simples. Se você pega uma equação normal, por exemplo, uma equação de primeiro grau, né? Vamos lá, em que você tem y igual a mais bx, né? Você tem que o y é o resultado do que foi calculado ali depois do igual. Então, o Excel segue essa mesma lógica, né? Beleza. Então, vamos começar aqui com letras. Eu vou mostrar para vocês o que acontece quando a gente digita uma letra após o igual, tá? Quando você digita uma letra, você vai ter uma possibilidade gigante de escolher funções aqui, ó. Cada uma dessas opções aqui equivale a uma função. Por exemplo, aqui, ó, essa ADD é uma função para você somar dois números, né? Soma de dois números. Então, essa daqui, ó, é para você dizer o ano específico por determinada data. E assim sucessivamente. Se eu colocar B, ele vai dar outras funções. Se eu colocar C, ele vai dar outras funções. Se eu colocar X, outras funções. D, outras funções. Então, eu vou colocar aqui, só para vocês verem. O que acontece quando eu clico aqui em A? Ó, cliquei em A. Ele vai me dar a função e entre parênteses eu vou colocar os números ali e todo o restante da estrutura da função, tá bom? Nesse caso aqui é só um exemplo, então não vou colocar. Mas é isso que acontece. Aí no final da equação você tem que fechar o parêntese. Mas nem sempre precisa, porque ele fecha automaticamente. Então, por exemplo, aqui, ó. Se eu coloco aqui e dou um Enter, aqui vai aparecer ND, porque deu erro, ou seja, a função não foi completada, né? Mas vocês podem observar que automaticamente ele botou esse parêntese aqui, ó, para fechar o parêntese inicial. Então, tudo que tiver dentro desses parênteses aqui vão responder a essa função aqui. Vamos lá, então. Bom, e se eu colocar número? Se eu colocar um número só, o que vai acontecer? Se eu colocar 1 e der um Enter. É muito simples. O que vai acontecer aqui? Ele vai me dizer que x é igual a 1. Y é igual a 1, no caso, né? Porque y é igual a x nesse caso aqui. E aí se eu coloco que x é igual a 1, y é igual a 1, né? Porque ele está depois da função. Aliás, ele está depois do igual. E aí, aqui eu também posso fazer outras, posso colocar outros números, tipo um 10, tá bom? Posso colocar 100 e assim sucessivamente. E aí, nesse caso aqui, como é uma função, e eu estou construindo uma função nesse caso, se eu der o igual aqui, se eu clicar em Enter, o resultado que vai ser mostrado na tela, nessa célula para a gente, vai ser o resultado da função. Então, nesse caso, o resultado dessa função é igual a 1, porque y é igual a 1, porque y é igual a x nesse caso. Então, x aqui é igual a 1. Mas e se eu quiser somar esse 1 com outros valores? Por exemplo, 1 com 2. Vai ser 3, por quê? O resultado da soma de 1 mais 2 é igual a 3, certo? Então, a gente vai ter aqui o resultado de uma função. E se eu quiser
complicar mais e colocar uma multiplicação. Tá bom? Aí eu venho aqui e coloco esse asterístico, que é que vocês fazem esse asterístico clicando em Shift, ficando segurados no botão Shift, e depois vocês clicam em 8, tá bom? E aí vocês colocam qualquer número aqui, obviamente. Então, sei lá, 10. Então, o que ele vai fazer? Como que ele vai calcular? Como vocês sabem na matemática básica lá, a multiplicação vem antes da adição, né? E da subtração. Então, ele vai calcular aqui, ó, 2 vezes 10, 20, mais 1, 21. Ponto. Simples assim. E aí aqui você pode ir tornando isso daqui mais complexo. Então, vamos focar só nas operações básicas aqui, ó, de mais e menos. Se eu coloco 1 menos 4, ele vai dar um número negativo, né? Porque 1 menos 4 é menos 3. Se eu coloco, então, 1 mais 4 vai ser 5. E se eu for considerar as operações as operações de multiplicação e divisão, como que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó. Peraí. Para multiplicação, como eu disse para vocês, eu vou colocar um asterístico, né? O valor primeiro, 2 vezes 4 igual a 8, né? Aí o valor que vai aparecer aqui é o resultado da função. E para divisão, como que eu vou fazer? Vamos supor, coloco igual, 2 dividido por 4. Ó, veja bem. Vou colocar mais fácil aqui. 4 dividido por 2. Para eu fazer a divisão nesse caso, o Excel ele aceita essa barra aqui, ó, como o símbolo de divisão dele, certo? Aí para vocês colocarem a barra, cada computador vai ser de um jeito, né? O meu está com a configuração em inglês, então ele vai ser Alt Q para eu criar isso daqui. Mas aí basicamente 4 dividido por 2 igual a 2, como vocês podem ver, e é simples assim. Mas e se eu quiser fazer uma raiz quadrada? Como que eu vou fazer essa bagaça? Bom, é muito simples também. Você vai colocar o número que você quer ter raiz quadrada dele, né? A base da raiz aqui. Aí você vai vir clicar em Shift e clicar 2 vezes no botãozinho que fica ao lado do Enter, que é o que tem 2 asterísticos e uma vírgula embaixo, né? Pelo menos aqui no meu computador. E aí ele vai dar esses 2 numerozinhos aqui, ó, esses 2 chapéuzinhos aqui. Você, então, exclui um e coloca o valor que você quer elevar esse 2 aqui, a potência que você quer elevar esse 2, né? No caso, vou levar ao quadrado. Então, 2 vezes 2, 2 vezes 2, né? 2 elevado ao quadrado, que equivale a 2 vezes 2, é igual a 4. Mas e se eu quiser levar ao cubo? Então, vai ser 8, né? 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Mas e se eu quiser levar a quarta potência? Aí vai ser 16, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16. E assim sucessivamente. Deixa eu ver o que a gente pode colocar mais aqui. Tem várias outras coisas, mas o básico do básico é isso mesmo. Mas e para eu fazer uma raiz, Hugo? Como que eu vou fazer? Aí já é diferente. Você vai vir aqui, ó, e vai escrever raiz. Ó, raiz, aí ele vai te dar aqui, ó, raiz quadrada positiva do número positivo. Aí você vai colocar aqui a raiz do número que você quer. Vamos supor que eu quero saber a raiz de 2. Pronto, isso aqui é a raiz de 2. Então essas são as operações mais básicas assim, e é o básico do básico do básico para que vocês consigam fazer as suas coisas, né? E se eu quiser criar uma função complexa, vamos chegar lá.
Por exemplo, eu quero unir soma, né, adição, subtração, multiplicação, divisão e raiz, tudo na mesma função. Caraca, difícil pra caramba isso daí, né? Não é difícil. Vou mostrar pra vocês como que se faz isso agora de uma forma muito simples. Só ajeitar a cadeira aqui. Tá, vamos supor que eu queira unir todas essas operações aqui, né? Como que eu vou fazer isso? Aí eu vou começar a utilizar os parênteses para separar aquilo que eu para separar a ordem dos cálculos, né? Para eu não fazer nada errado. Então vamos supor que aqui eu quero saber quanto que primeiro eu quero utilizar aqui o número elevado ao quadrado, né? Tipo, eu quero saber quanto que é 2 elevado à quarta potência, na verdade. E aí eu quero pegar esse resultado, que vai ser 16, certo? E eu quero multiplicar ele por 4, tá bom? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou colocar um parênteses entre o 2 elevado à quarta potência, e aí eu vou vir aqui, ó, fora do parênteses, vou colocar o valor da multiplicação. Então, eu quero multiplicar isso por 2. Dá 32, certo? Por que dá 32? Porque 2 elevado à quarta potência é igual a 16. Opa! Ixi. 2 elevado à quarta potência é igual a 16, vezes 2 dá 32, tá bom? Então, primeiro ele começa calculando o que está dentro do parêntese, porque é principalmente mais importante. Depois ele calcula, ele pega esse resultado que foi feito, o resultado que foi obtido desse cálculo dentre os parênteses, e aí ele multiplica pelo 2. E aí eu quero dividir esse 32 por 2, que vai dar 32 dividido por 2 vai dar 16, né? Tô meio burro hoje. Mas vai dar 16, né? 16 mais 16 é 32, certo? Aí como que eu vou fazer? Eu vou colocar um parêntese aqui para encerrar a multiplicação e vou escrever a divisão aqui fora, dividido por 2. 16. Acertei, ó. Então, foi simples assim, né? Algo mais. Eu quero somar esse valor. Aliás, eu quero fazer uma raiz do 16, que é esse valor aqui, ó. Como que eu vou fazer? Vai ficar mais complexo agora, mas é tranquilo de fazer. Você vai vir aqui em raiz, clicar em cima dela, vai fechar o parêntese. Vocês têm que ficar sempre ligados por a quantidade de parênteses, ó, que ele avisa aqui, ó. Ó, ele está falando que ele vai me dar a raiz de tudo isso daqui, ó, que está aqui dentro, tá bom? Raiz de 16 é igual a 4. Só para confirmar, raiz de 16 é igual a 4. Só para vocês verem que eu não errei. Então, já ficou mais complexo. Mas vamos tornar mais complexo ainda, porque a gente gosta de coisas complexas, né? A gente é estatístico. Então, você vem aqui e eu quero agora adicionar mais e menos na parada. E eu quero somar esse 16 por... Aliás, eu quero somar esse 4, que é a raiz de 16, por 4, que vai dar 8. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui, colocar um parêntese aqui. Opa. E eu vou somar por 2, por 4. Que vai dar um resultado de 8. Ficou mais complexo agora, né? Vocês concordam? Então aqui, ó, o que ele vai fazer? Primeiro ele calculou aqui, depois ele calculou aqui, tá bom?
Depois ele calculou a raiz, certo? Isso mesmo, depois ele calculou a raiz. Deixa eu ver. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4. Na verdade, esse daqui, ó. Podia ser aqui. Agora ficou certo. Agora ficou bonitinho. É isso mesmo. Aí eu somei aqui mais 4. Então, aquele 4 que era raiz de 16 virou agora 4 mais 4. E 4 mais 4 é 8, né? Enfim. E aí agora eu quero diminuir esse valor 8, né? Por 4. Não, vamos por 2, vai, para não ficar confuso. Por 2, que vai ser igual a 6. Então, o resultado final, 6. Ah, Hugo, mas por que eu não coloquei parêntese aqui, né? Por que eu não fiz assim, ó? Coloquei um parêntese aqui para depois calcular só esse valor aqui, e depois eu coloquei um outro parêntese final para calcular esse daqui. Não precisa, mas é interessante vocês colocarem, mas não necessariamente isso vai atrapalhar quando os sinais são de fatoração, né, e subtração, porque a ordem deles é o que vem antes, né, não é como a potenciação, depois a divisão, depois essas operações básicas que são subtração e tal, e a adição, certo? Então acho que deu para entender, né, mais ou menos como utilizar os parênteses aqui. Bom, certo. E agora, deixa eu ver. Como que vocês vão colar esses valores aqui, ó? Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que vocês podem simplesmente repetir esses valores, né? Como eu já mostrei na aula passada, eu vou repetir aqui só para exemplificar, mas como que vocês vão copiar e colar isso daqui? Colar o que eu fiz aqui, certo? Vocês vão vir aqui onde vocês querem colar, copiar, vocês vão clicar em copiar no conjunto, no grupo aqui, e aí vocês vão vir aqui, clicar com o botão direito do mouse, tá? E vocês virão aqui ó, vocês vão vir aqui, deixa eu ver, vocês podem colar somente os valores, né? Que vai ser o resultado final da função, e aí se você clicar 2 vezes não vai aparecer a função aqui. Vocês podem copiar e colar somente a formatação. Como aqui não é nosso interesse, na formatação está igual, mas vocês podem fazer isso. Aqui vocês podem colar tudo, exceto as bordas, né? Como está escrito aqui, vocês vão colar a largura das colunas. Aqui você vai colar somente a fórmula. Quando você cola somente a fórmula, olha o que aparece. Opa. Olha o que aparece. Aparece o resultado da função. Então, se eu vir aqui, ó, copiar, vir aqui, colar somente a forma, ele vai me dar a função. E aí tem essas outras opções de copiar e colar, tá bom? Vocês vão vir aqui, ó, validação dos dados, etc. Aí vocês vão mexendo aqui que vocês vão descobrir mais a respeito, né? Colar dados transpostos. Opa. Porque eu estou transpondo os dados, tá bom? Estou transpondo os dados. Deixa eu só apagar isso aqui. Mas basicamente eu posso vir aqui copiar. Venho aqui copiar dados transpostos, como são só 2 dados. Se eu vir aqui copiar
colocar aqui, colocar dados transpostos, ele vai mudar a linha para coluna, ou coluna para linha, entendeu? É bem simples, pessoal. Tá, vamos lá então. Aqui eu ensinei como é que se faz uma função. Só que essas funções, essa função que eu criei, a gente criou agora, do zero. Então, muito interessante fazer isso, né? Porém, o Excel ele já possibilita pra gente várias funções que são do default do próprio software, né? Como que a gente vai fazer isso então? Como que a gente vai chamar essas funções? E aqui eu já vou interligar com dados que eu vou simular, tá bom? Que vai fazer parte da atividade final de vocês para essa aula aqui. Como é que vocês vão fazer? Vamos supor que aqui eu tenho uma variável chamada tamanho do coelho. Tamanho da espécie X de coelho. Certo? Então tem uma espécie X de coelho, não sei nada sobre espécie de coelho, mas joguei no bicho aqui. Aí eu quero simular o tamanho desses coelhos. Um coelho em si, vamos supor que seja uma espécie grande aí, e ele pese entre 1 a 10 quilos, 1 a 20 quilos, vamos colocar 1 a 20 quilos, vai. 20 quilos é um peso mais elevado, mas vamos jogar alto aí. Uma megafauna. Como que a gente vai fazer então? Você vai clicar no igual e vai chamar uma função chamada aleatório. Aqui, ó. E aqui ele vai dar duas opções para a gente de funções aleatório. A primeira vai ser uma função aleatório em que ele te dá um número entre 0 e 1. Então, se eu clicar nela e der um Enter sem colocar nenhum número ali, ele vai me dar uma função aleatória. E se eu pegar isso daqui e colar, e copiar e descer aqui, né? Ele vai gerar diferentes valores. E esses valores vão ficar mudando o tempo todo, tá? Porque essa função, ela gera valores aleatórios a cada vez que você muda um comando. Vamos ver aqui, então, como que seria a outra função chamada aleatório entre. Nesse caso aqui ele já diz, ó, número inteiro aleatório, tem que ser um número inteiro, não pode ser um número fragmentado como um número decimal. Número inteiro, vocês devem saber já o que é, né? Aí ele fala, ele vai dizer para eu dar um número inteiro aleatório entre dois valores, um valor menor e um valor maior. Aqui não está escrito no final, mas é isso aí. Então eu vou colocar aqui, ó, 1, por exemplo. Aí eu coloco ponto e vírgula e coloco 20, que é o peso do bicho lá. Então o peso dele está entre 1 kg e 20 kg. Aí eu dou um Enter e ele vai me dar 20. Só que se eu puxo para baixo, ele me gera valores aleatórios, tá bom? Agora vamos supor aqui que eu tenho outra variável, que vai ser... Deixa eu pensar. Vai ser... se eu tenho tamanho, vai ser o peso do coelho, né? Aliás, errei aqui. Aqui seria o peso do coelho. O tamanho dele vai ser em centímetros. Desculpa, gente, eu errei aqui, tá bom? Mas deu para vocês entenderem como é que funciona a criação das funções, né? Que é esse o objetivo. Mas aqui o peso vai variar entre 1 kg e 20 kg. E aqui o peso vai ser em quilogramas. E aqui o tamanho do coelho vai ser em centímetros. E ele vai ter, sei lá, de 1 centímetro até... Ele vai ter entre
10 centímetros até, sei lá, 50 centímetros. Vou colocar entre 10 e 50 centímetros. Então, vou colocar aleatório entre 10, ponto e vírgula, 50 centímetros. Tá bom? Aí aqui ele vai me gerar resultados aleatórios. Joia. E vocês viram que a cada operação que eu faço aqui, ele muda os valores, né? Ó, vocês podem ver, eu vou colocar aqui 15, vou colocar um N de 14, vou colocar um N de 15 aqui, né? Se vocês contarem aqui, ó, vai dar igual a 15, tá? E o que a gente vai ver agora são as funções mais básicas, fora essas funções de operação, as funções que o próprio Excel dá pra gente. Deixa eu só ver quanto tempo de gravação já tem. Certo. Então, a primeira coisa que a gente vai buscar saber aqui, a gente vai calcular, vai querer somar esses valores aqui, ó. Os valores que a gente tem aqui dos centímetros do coelho. E também a gente vai fazer isso daqui para o peso. Então, qual que é o valor total de peso dessa população de coelhos aqui? O valor bruto, né? Como é que a gente vai fazer isso? Vocês vão vir aqui, ó, nessa opção aqui, funções, vão colocar aqui, ó, soma, tá? E aí, entre parênteses, vocês vão clicar aqui no primeiro, na primeira linha aqui, né, do que tem número já, e vai arrastar aqui até o final, até a quantidade que você quer somar. Então, ele vai somar todos esses valores aqui, ó, que estão dentro desse grupo que ele criou. Ele vai somar de A2, da célula, da coluna A, célula 2, linha 2, coluna A, linha 2, até coluna A, linha 16. Dá um Enter, o somatório vai ser 170. Obviamente que se eu ficar mudando aqui, ó, vai ser um valor diferente, porque ele está aleatorizando aqui, né? Então, normal. E a mesma coisa aqui para o tamanho da espécie do coelho. Eu vou vir em soma e dar o Enter. Vou fazer a mesma coisa. Eu vou vir em soma, clico em cima, no grupo e dá um Enter. Beleza? Mas tem outra forma também de fazer. Se eu quiser pegar essa função aqui, ó, de soma, e passar para cá sem precisar vir aqui, colocar soma e marcar esse grupo, igual eu fiz agora, eu posso simplesmente vir aqui, ó, e opa, passei para cá, ó, a função. E aí a função, ela fica aqui também, ela pega só essa coluna daqui. Ela vai pegar sempre a coluna que ela está marcando, desde que você... Isso depende da função que você está criando, né? Mas e se eu quiser... E se eu quiser descer e fazer outros somatórios, né? Dessa coluna aqui, ó. Se eu quiser, por exemplo, somar esse grupo aqui, que equivale a 147, mais o resultado de 147, como é que eu vou fazer? Eu vou colocar outra aqui, ó, que vai ser 147 mais todo o restante, entendeu? E se eu quiser somar ainda o 337 mais o 174 com o restante, mesma coisa. E assim vai, tá? Agora eu vou ensinar para vocês como é que você faz uma média. Qual que é o peso médio Qual que é o peso médio dos indivíduos dessa população de coelhos, tá? Aí o que eu vou fazer? Fazer uma média. Vou vir aqui em média, clico aqui, tá? Dou Enter, tá aí. Essa é a média. Então aqui no caso, em média, cada coelho aqui dentro dessa população de coelhos, nossa, vai pesar 22
22 quilogramas. Ah, não, tá. Porque ele vai pesar 22 quilogramas por causa desse valor aqui do somatório, tá? Se eu tirar o somatório, vocês lembram lá que o valor do o valor do coelho variava entre 1 kg e 20 quilos, né? Tá aqui, ó. Entre 1 kg e 20 quilos. Então, em média aqui, ó, sem inflar a média com o somatório, em média você vai ter que cada coelho dessa população pesa, em média, 9,8 quilogramas. E se eu quiser fazer uma média do tamanho desse coelho? Então, aqui o coelho ele varia entre uma altura de 10 centímetros e 50 centímetros, né? E eu quero saber quanto que dentro dessa população nossa eu tenho de média para cada coelho. De média de altura para cada coelho em centímetros. Então, eu vou vir aqui, vou colocar a média e vou fazer a mesma coisa. Pô. Então, em média, o que a gente tem aqui é que, em média, cada coelho dessa população aqui mede 30 centímetros. Manjaram? Ah, Hugo, mas e se eu quiser fazer a equação, se eu quiser fazer o somatório na mão, sem vir aqui, porque é mais fácil, sem vir aqui e colocar isso daqui. Você vai vir aqui, ó. Vou apagar aqui. Você vai vir aqui, ó. Coloca igual, você coloca aqui, ó, soma. Soma uma série de números ou células. E ele vai somar para você. Ah, mas e se eu quero fazer uma média? Você vai escrever média. Aí você tem vários tipos de média, tá bom? A gente vai fazer a média geométrica. Só a título de exemplo, mas dependendo do que vocês vão fazer, vocês vão utilizar médias diferentes. Aí vocês vão pegar aqui, dá o Enter. Se quiser passar para cá, pô, tá aí. Aí aqui, se eu tiro esse valor aqui, ó, ele só conta os valores que... ele só considera as células que têm valores, né? Então essa célula aqui, essa linha aqui com essas células sem valores não interessa pra gente. E aí a gente tem aqui que, em média geométrica, os coelhos têm 5,87 quilogramas e um tamanho de 25 centímetros, mais ou menos. Bom, agora... agora deixa eu ver o que a gente pode fazer mais. Vamos fazer os gráficos agora, tá bom? Vamos fazer os gráficos. Como que a gente vai fazer esses gráficos? Para fazer os gráficos, vocês vão vir em inserir e vão clicar aqui em gráfico. Certo? Aí vocês estão vendo aqui, ó, todas essas opções, ele vai dar o seguinte pra gente. Se vocês virem aqui, ó, em gráfico de colunas, vocês vão selecionar gráfico de linhas ou gráfico de colunas. Como a gente tem duas variáveis, eu quero colocar uma no eixo X e outra no eixo Y, né? Vamos supor que eu quero saber a relação entre o peso dos coelhos e o tamanho desses coelhos. Então eu vou fazer um gráfico de linhas, né? Aí eu tenho que no eixo X eu vou ter o peso. No eixo Y. No eixo X eu vou ter o Y. Deixa eu ver.
Isso daqui é muito novo, viu, pra mim. Primeira vez que eu mexo com esse Excel aqui. Mas dá pra ter uma noção. Essa aula aqui, galera, eu vou dividir ela em outra parte, tá bom? Aí eu vou dar esse material de gráficos nessa outra aula, beleza? Então até a próxima aula.